regulação de transporte biológico, ela é de 10 de abril de 2014, específica da Anvisa para o transporte biológico, a mais famosa, que mudou de fato a regra do jogo ou definiu mais claramente, digamos assim, a regra do jogo. Então aí são 9 anos já de norma, mas ainda assim existem muitos erros que são cometidos, principalmente pelos laboratórios, pelos remetentes dos materiais, e por isso a gente resolveu compilar aqui 10 dos principais erros no transporte de amostras biológicas. Espero que goste. Fala pessoal, Lucas Pérez aqui, passando para mais um vídeo dentro do Log Life Academy. Vamos comigo. Começando pelo primeiro erro, pessoal, uma coisa que as pessoas têm muita dúvida ou que gera muito problema no embarque dos materiais é o carimbo na declaração de conteúdo do material. Tá? Principalmente no embarque aéreo, é fundamental que a declaração de conteúdo esteja devidamente carimbada, assinada e carimbada por um profissional que tenha capacidade técnica para avaliar aquele tipo de amostra biológica, definir o risco, etc. Então, é muito importante que exista o carimbo, que o carimbo tenha o nome da pessoa que está assinando e tenha o registro, o número de registro no conselho de classe, de farmácia, de medicina, de biomedicina, de biologia, de veterinária, enfim. Então, é muito importante esse cuidado. Carimbo na declaração de conteúdo, principalmente para o embarque intermunicipal e aéreo mais ainda. Um segundo problema que acontece muito, pessoal, é a classificação de risco do material biológico. Tá? Então, às vezes as pessoas ficam na dúvida se o material é isento, se ele é risco mínimo, se ele é categoria B, se ele é categoria A. A categoria A ela é um pouco mais raro de terem dúvidas de se é ou não é, tá? Porque ela é mais delicada. Agora, a categoria B, muitas vezes a pessoa coloca que o material é o EN3373 categoria B, mas na verdade era isento ou era risco mínimo. Tá? Então é importante que haja uma leitura do manual da Anvisa para o transporte de material biológico, porque pode ser que você esteja utilizando embalagem, etc., para a categoria B, por exemplo, sendo que o seu material é risco mínimo ou isento, ou então que você está, enfim, tomando os cuidados pensando em B, mas o material é isento ou risco mínimo. Então, essa classificação de risco é importante. Mais um ponto que a gente vê as pessoas tendo dúvida, pessoal, é a correta identificação do remetente e destinatário na embalagem externa, tá? Então, a embalagem externa, seja a caixa térmica rígida numa rota local, seja o papelão numa rota intermunicipal com despacho, é muito importante, é fundamental e é obrigatório que haja claramente remetente e destinatário daquele material. Se forem diversos, por exemplo, uma rota local com caixa térmica, coloca-se todos os remetentes e o destinatário daquele material. Tá? Então, por quê? Por que isso é importante? Primeiro, que isso garante uma maior rastreabilidade, então evita extravio. Segundo, que isso facilita a ação em caso de ocorrência, né? Se tiver um acidente, por exemplo, pensa só, você consegue facilmente bater declaração de conteúdo, caixa e saber de onde para onde estava indo esse material. A identificação correta é fundamental. Mais um ponto importante, pessoal, é o correto fechamento da embalagem terciária. Tá? A embalagem terciária, ela garante uma segurança ali para a amostra, inclusive uma segurança para evitar extravio dessa amostra. Tá? Existem algumas situações em que o transporte tem cross-docking, então ele precisa passar, por exemplo, ele está indo, vamos supor, de Macapá para Porto Alegre, ele precisa passar por algum hub intermediário para manutenção de temperatura, por exemplo. Agora, o ideal quando não precisa fazer isso é sair lacrado e chegar lacrado. Esse é o melhor cenário. Tá? Mas de toda forma, mesmo que haja necessidade de uma manutenção, é importante que saia lacrado, chegue no hub de manutenção, seja feita a manutenção, lacre-se corretamente, despache-se de novo. Então, o correto fechamento da embalagem terciária ajuda muito a evitar, inclusive, extravio de carga. Mais um erro comum no transporte de amostra biológica é a demora, o atraso na coleta do material. Tá? Então, logística é tudo muito casado, muito roteirizado e principalmente quando existe um horário limite para embarque, quando é uma amostra que vai ser despachada, fracionada, né, para outro
outra cidade, outro estado, tem um horário muito claro, muito preciso de corte daquele embarque para se pegar o voo ideal. Muitas vezes é o único voo direto, por exemplo, que vai ter. Então, o atraso excessivo nas coletas, então atraso meia hora em uma, meia hora em outra, meia hora em outra, isso vai gerar uma cadeia que possivelmente gera atraso na entrega, que aí é muito ruim, porque pode comprometer a estabilidade do material. Então, planejamento e cumprimento de horários é muito importante para evitar uma perda de estabilidade à amostra. Então, mais um ponto, pessoal, que está até muito conectado com a questão do atraso na coleta é o horário limite de embarque. Tá? Isso aqui as pessoas às vezes confundem. Então, a pessoa entra lá, o laboratório entra no site da Latam, vê que tem um voo de Brasília para Congonhas às 15 horas e ela fala, bom, então eu posso chegar lá às 14h30 e entregar esse material. Mas não, pessoal, não é assim. Tá? Então, existe um prazo antecedente para embarque, e isso precisa ser cumprido. Então, no geral, 2 horas antes, você precisa chegar para embarcar esse material. Então, se é às 15 o voo, chegar até às 13 horas, por exemplo. E na outra ponta, o desembarque também segue essa lógica. E é mais importante ainda esse planejamento quando existe conexão, porque quando existe conexão, você precisa pensar que a conexão vão ser 2 horas para desembarcar, mais 2 horas para embarcar. Então, precisa ter 4 horas de janela entre um voo e outro. Bom, mais um ponto importante, pessoal, que a gente tem que ter em mente é o contato para caso de emergência. Tá? Então, pensa só, aconteceu um acidente, é preciso que seja fácil tanto para a RT, para o laboratório, para o remetente, para a transportadora e para os agentes públicos, né, o bombeiro, o SAMU e a vigilância sanitária, identificar claramente qual é o telefone de contato para daquela amostra, daquele material. Então, supondo que houve um acidente, o motorista está desacordado, é importante que facilmente a polícia, os bombeiros consigam saber para quem eu ligo para entender melhor ou se precisar, enfim, informar o que aconteceu, que situação. Então, contato para casos de emergência, a gente gosta de colocar na declaração de conteúdo e também na caixa, em alguns casos até no próprio veículo, né? Então, é importante esse contato. Mais um ponto importante, pessoal, que às vezes as pessoas não sabem, é sobre voo direto. Tá? A gente na LogLife tem uma obsessão pelo planejamento correto, então o que a gente chama de transferência, né? O planejamento de transporte, ele é muito levado a sério aqui, tanto via tecnologia quanto via pessoas, porque a gente precisa pegar o voo certo na hora certa, não é simplesmente chegar e deixar uma carga lá na Latam para pegar o próximo voo. Não, a gente precisa planejar um melhor voo. E isso envolve sempre priorizar na amostra biológica o voo direto. Tá? Então ele é o nosso alvo, porque o voo direto ele vai ter muito menos chance de atraso numa conexão e muito menos chance de extravio de carga. Conexão é um ponto de grande risco de extravio. Então sempre o foco em voos diretos é o grande alvo aí de uma operação com transporte biológico aéreo. Outra dica importante que a gente quer colocar é sobre a utilização do gelo seco. Tá? Ele é muito comum, ele foi inclusive incentivado pelas companhias aéreas para evitar a bagunça que o gelo normal fazia no porão da aeronave. Ele é fácil de utilizar em comparação ao gelo normal que vira água, por exemplo. Então ele é muito interessante nesse sentido, tem um potencial de congelamento muito interessante para as amostras, mas o grande ponto aqui é o cuidado para a etiquetagem do material. Então tem que ter o adesivo ali de dry ice com quantidade de gelo que está sendo utilizada, classificação de risco do gelo, né, de categoria 9, e a gente precisa constar isso também na declaração de conteúdo do material, que está indo com gelo seco e quantidade também. Tá? Então isso é fundamental para que não tenha problema no embarque das amostras biológicas. Mais um ponto aí que é muito confundido no transporte de amostra biológica é sobre o isopor. Tá? Então muitas vezes confunde-se o isopor com embalagem terciária, com embalagem externa, mas ele não é. Tá? Principalmente no transporte aéreo você vai ter problema se tentar embarcar uma categoria B, por exemplo, usando o isopor como última embalagem. É preciso utilizar ali um papelão como última embalagem. Tá? Então é fundamental que vocês não confundam
E agora com a resolução 5998 da NTT, até no transporte rodoviário, você precisa cumprir a PI 650 quando você está falando de categoria B. Então é preciso estar corretamente embalado esse material para poder não ter problema de descumprir uma legislação, seja da Anvisa, seja da NTT. Então o uso do papelão como embalagem externa e não o isopor é um ponto de atenção para alguns tipos de risco. E você, já cometeu algum desses erros? Conta pra gente, se inscreva no canal e curta o vídeo se fez sentido. Obrigado e até a próxima.